Meus amigos, bom dia, boa tarde aqui para o Brasil, bom dia para vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Ótimo, ótimo. Obrigado, Cris, pelo convite. Minha satisfação e o meu abraço hoje a todos os pais. Sintam-se cumprimentados hoje aqui no Brasil. Eu acho que aí também, né? Comemoramos o Dia dos Pais. Aí não? É só no Brasil, então. Então, aos pais, sintam-se abraçados, todos, 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 que os bons espíritos possam nos inspirar nesse bate-papo de hoje. Da última vez, eu não sei se vocês se recordam, mas sintam-se muito à vontade para a gente interagir, até porque esse tema de hoje, ele, ele encerra o tópico das leis morais, das leis naturais, lei de justiça, amor e caridade, e acredito que seja o mais importante, pelo menos na minha ótica, o mais importante tópico das leis morais. É aquele que realmente pode dar uma guinada na nossa existência, primeiro no campo individual, naturalmente, e que se reflete no campo coletivo. A coletividade ela muda quando o indivíduo muda, não tem milagre. Para Allan Kardec, é realmente assim que funciona. As instituições melhorarão quando os homens melhorarem. Esse tópico da lei de justiça, amor e caridade, ele é fundamental para nós. Meus amigos, eu sinceramente não sei se a gente, todas as vezes que eu falo esse tema, eu nunca consigo chegar na lei do amor, eu fico na lei de justiça. Percebam, porque ele é amplo, percebam que a lei é de justiça, de amor e de caridade. Então, a justiça, ela precede o amor e a caridade. O amor e a caridade, eles acabam sendo algo a mais diante do cumprimento da lei de justiça. Vocês têm ideia, trazer alguns números, vocês têm ideia de quantos assassinatos ocorrem no Brasil, mortes violentas por ano? Na faixa de 50 a 60 mil, acabou dando, nesses últimos 4 anos, deu uma reduzida, né? Eram quase 67 mil, deu uma reduzida, está na faixa dos 40, 50 mil pessoas. É um país extremamente violento. E eu estou em Salvador, tá? Hoje, especialmente, eu estou em Feira de Santana, mas eu resido em Salvador. São duas das cidades mais violentas do mundo. Mais violentas do mundo. É impressionante a violência nessas cidades. Então, eu pergunto a vocês: imaginem vivermos num local em que não há assassinatos. Simplesmente não há. Você pode andar tranquilamente na rua, você pode viver de maneira pacífica, não haverá nada. Vou para um outro ponto. Imagine viver num local em que não há roubo, não há assalto, ninguém lhe toma o que é seu, você pode andar tranquilamente. Seria nesses lugares o cumprimento da lei de justiça. Eu não preciso amar alguém para não roubá-lo, até porque eu não conheço a humanidade toda. Eu vejo uma bolsa e não pego, não sei de quem é, não é minha, eu simplesmente não pego. Eu não atento contra a vida do meu semelhante. Imaginem nós cumprirmos apenas a lei de justiça, que precede a lei de amor e de caridade. Imaginem a transformação do mundo. E Kardec traz isso na Revista Espírita, no artigo chamado Um Mundo Feliz em Miniatura, uma comuna que tinha lá na França, mais ou menos com 400 pessoas, e ele vai narrando como era bom viver naquele local. Nenhum assassinato há mais de 50 anos, nenhum roubo há mais de 50 anos, e Kardec vai discorrendo e fala: ora, nem todos os habitantes se amam, mas todos, entretanto, cumprem pelo menos a lei de justiça, porque não atentam contra a vida do seu semelhante, não tomam nada dele. É claro que a lei de justiça ela é muito mais ampla do que isso, mas Kardec traz esse exemplo, eu estou aqui transportando esse exemplo para que nós possamos refletir juntos. Imagine viver num local assim, onde nós podemos pelo menos andar em segurança. Então veja como é desafiador para a gente
poder chegar nesse ponto. E nós não vamos chegar se não conseguirmos modificar as questões morais. Isso daí, a individualidade da alma, o indivíduo modificar-se, é sempre fundamental para a doutrina espírita. Então, olha o que pergunta Kardec na questão de 873 da Lei de Justiça, Amor e Caridade. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Kardec quer saber se nós já nascemos com esse sentimento de justiça, se ao longo das reencarnações nós conquistamos esse sentimento de justiça ou nós aprendemos esse sentimento de justiça. Como é que isso funciona? E olhem a resposta que os espíritos dão a Kardec. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. A injustiça é algo que nos toca profundamente. Eu me recordo que, na época, eu lecionava para a Faculdade de Administração de Empresas e fiz uma enquete com os meus alunos. O que mais toca vocês? O que mais os deixa tristes, acabrunhados? E eles responderam, professor, o que mais nos toca é a injustiça. Todos eles responderam isso. Então percebam que a injustiça, quando a gente vê algo que não nos parece justo, nós automaticamente nos indignamos. Esse sentimento faz parte de nós. Entretanto, é preciso o indivíduo começar a praticar isso. Começar, de fato, a praticar, principalmente na vida de relação. Será que eu estou sendo justo com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa? Allan Kardec traz uma colocação que pode nos ajudar e muito na nossa vida de relações. Eu não me recordo se eu falei isso na última palestra, mas vale a pena relembrar. É importante as concessões mútuas. As pessoas vão se concedendo direitos umas às outras. Ora, eu gosto de almoçar, de jantar às 9 da noite, a minha esposa às 7 da noite. Eu cedo um pouco, ela cede mais um pouco, e nós confraternizamos às 8 da noite. E aí ninguém sai dessa relação sentindo-se injustiçado, sentindo que o outro, que a sua vontade acabou prevalecendo, que ele só ganha. Que relação que se sustenta dessa maneira? Apenas com um indivíduo cedendo. E tudo isso está dentro desse campo da justiça que nós podemos alimentar interiormente. Não farei aquilo que é errado, não porque as pessoas estão olhando, não porque a sociedade me condenará, mas simplesmente porque eu desenvolvi esse senso de justiça. Ninguém está olhando, mas eu vou cumprir isso. Eu vou seguir essa questão. Eu vou levar adiante. Então, percebam, meus amigos, é um compromisso do indivíduo para consigo. Não precisa ninguém na sociedade estar olhando. É um compromisso que eu tenho comigo, um compromisso com a minha consciência. Há um tempo atrás, um amigo meu me disse, Wellington, eu sou um homem fiel à minha esposa, pode acreditar em mim. E eu disse, que bom, você a ama muito. Ele falou, antes de amá-la, eu quero ser justo comigo. Não farei nada que a minha consciência não permita. Antes de estabelecer esse contrato de justiça com a minha esposa, eu quero ser justo comigo. Eu não vou dar isso para mim. Eu não mereço isso. Eu achei aquela colocação dele muito interessante. Imaginem quando nós chegarmos nesse estágio de estarmos fazendo o correto simplesmente porque é correto. Sendo justos porque é bom, porque faz bem, porque é o certo ser justo, porque eu não vou pesar absolutamente nada em cima de ninguém. Quando os meus filhos, hoje já crescidos, já adultos, residiam junto comigo, eu dizia, meus filhos, se vocês deixarem o prato de vocês para algum de nós lavar, vai pesar, vai sobrecarregar. Aquilo que um de vocês não faz, podendo fazer, sobrecarrega o outro. Um princípio espírita é: o forte ajuda o fraco. Não o forte ajuda o forte ajuda o fraco. E força e fraqueza são contingências existenciais. Num determinado momento, nós estamos precisando
então somos socorridos. No outro momento, somos nós os fortes, nós socorremos. Isso em todos os campos, seja na esfera emocional, profissional, material, espiritual, em qualquer campo. O forte socorre sempre o fraco. Quem é que está mais precisando? Para não pesar para ninguém. Ora, se eu posso fazer a minha parte, eu farei, e isso é justo. Não estou falando aqui de abrirmos mão da gentileza, não, nada disso. Eu estou trazendo apenas um exemplo para ilustrar essa questão. E os espíritos prosseguem. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem, então basta que a gente vasculhe no nosso coração, que nós façamos reflexões constantes se estamos sendo ou não justos, se estamos agindo de maneira correta ou não. É preciso vasculhar. O progresso moral ele desenvolve, mas não dá. Isso está dentro do homem. Deus o colocou no coração do homem. Eis por que encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Então percebam que os espíritos desvinculam esse sentimento de justiça ao progresso moral. O progresso moral desenvolve, mas não o dá. É preciso que o homem busque em si, nos seus pensamentos, nas suas ações, desenvolver esse sentimento de justiça, procurar ser justo. Eu me lembro que certa vez perguntei a um professor, como nós solucionamos um problema de justiça quando chega um bolo? Quem é que pega a parte maior e a menor? Ele disse, mas isso é muito simples. E eu ensinava meus filhos a fazer isso. Quem parte o bolo não escolhe o primeiro pedaço. Olha que colocação interessante do professor. Quem parte o bolo não escolhe o primeiro pedaço. Por quê? Porque esse indivíduo vai fazer de tudo, vai se esforçar para ser o mais justo possível, já que ele vai partir o bolo para ele e para o irmão. Vai partir em 2 pedaços, ele vai se esforçar para fazê-lo da forma mais semelhante possível. Mais igual não existe, ou é igual ou não é igual. O mais semelhante possível, mais próximo da realidade possível. E prossegue aqui, ficou claro, pessoal? Vocês querem fazer alguma questão? E Kardec prossegue aqui na questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferente? Ou seja, Kardec está perguntando, mas já está colocando que os homens entendem essa justiça de uma maneira completamente diferente. Alguns querem mais justiça do que os outros. E que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro. Kardec, isso é algo que chama a atenção de Kardec e ele traz para os espíritos responderem. E eles dizem o seguinte, é que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento. Então, os espíritos já estão dando a nota clara daquilo que corrompe esse sentimento de justiça. São as paixões. Sejamos sinceros, meus amigos, diante de um mesmo fato praticado por 2 pessoas, nós conseguimos ser justos se gostamos de uma ou se não gostamos da outra? Nós conseguimos dar o mesmo veredito para aqueles que nutrimos simpatia e para aqueles que nós não nutrimos simpatia? Olha o Brasil passando por esse momento, nós conseguimos, diante de um mesmo fato, dar a mesma conotação, se é para o indivíduo A ou para o indivíduo B? Então, os espíritos já estão nos dando a nota. A paixão, ela tira o elemento racional do homem. Ele vira um indivíduo completamente emocional e passa a ser guiado pelos instintos. Ora, se é meu amigo, tudo pode. Se é meu inimigo,
nada, absolutamente nada pode. Então vejam como nesse sentido as paixões elas acabam causando confusão, trazendo transtorno e elas deixam o nosso julgamento enviesado, de modo que não seremos justos nunca. Fica extremamente muito complicado. E aqui os espíritos prosseguem. Misturam as paixões que alteram esse sentimento, o sentimento de justiça, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Ora, se a busca nossa é para o desenvolvimento moral, para o progresso moral, eu preciso, com todas as ferramentas possíveis, me aproximar de um julgamento mais próximo da realidade. Não me afastar dos fatos. As coisas são como elas são. Não importa se venha do indivíduo A, do indivíduo B ou do indivíduo C. Se foi o médium pelo espírito A, pelo espírito B ou pelo espírito C. As coisas são como elas são e os meus sentimentos não alterarão a realidade das coisas. Isso é um pensamento objetivo. Será que nós temos essa capacidade de enxergarmos, ou melhor, será que nós queremos desenvolver essa capacidade que está em nós, como os próprios espíritos dizem, de enxergar os fatos tais como eles são? Será que nós somos influenciados pelo número grande de pessoas? Nos deixamos contaminar? Como nós estamos nesse ponto? Porque frequentemente acabamos caindo nas garras da injustiça. Quando entra a paixão em jogo, a gente cai nas garras da injustiça. Então, olha como é importante a gente estar sempre pensando o tipo de pensamento que estamos nutrindo, que estão nos levando a cometer a ação A, B ou C. Kardec prossegue. Como se pode definir a justiça? Ele quer uma definição clara, simples, objetiva de justiça. E os espíritos dizem o seguinte: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Olha que frase bonita. Chico Xavier corrobora com isso quando ele diz o seguinte: dou a todos o direito de ser como querem e a mim como devo ser. Olha, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso nos faz refletir na importância de nós controlarmos aquele tirano que ainda reside em nós, muitas vezes, quando nós queremos impor à força a nossa vontade, quando nós achamos que apenas nós temos a razão, queremos impor a nossa ideia, queremos impor a nossa opinião, queremos impor a nossa maneira de ver as coisas. Eu não estou respeitando o direito do meu semelhante de pensar. Estou atentando contra uma lei natural, inclusive. O espírito não cresce sem escolher. O espírito precisa, ao longo da sua caminhada, escolher para que ele possa crescer. Ah, mas e se ele errar? Não tem problema. Nem a mais poderosa bomba vai matar o espírito imortal. Ele volta e faz de novo. Pelas experiências, em determinado momento, ele vai acertar. O que eu não posso é tirar das pessoas o direito de escolher, de serem como elas querem ser, de tomarem o caminho A, B ou C. Meus amigos, levantem a mão para mim aí, quem é casado? Boa. Imaginem o seguinte: aqueles que vocês escolheram como companheiros de caminhada chegam para vocês e falam o seguinte: fulano, eu pensei bem e decidi que o meu caminho não é mais com você. Qual a nossa reação? Tchau. Olha. Oi, tchau. Essa foi ótima. Pronto, respeitou o direito dele de escolher ou dela de escolher. Ok, meu amor. Mesmo triste pela sua escolha, mesmo triste, eu peço que Jesus
acompanhe os seus caminhos. Seria essa a nossa reação? Ou nós diríamos o seguinte: ingrato. Já pensou? Tanto tempo comigo e agora que vem falar que não me quer? Mas é um direito do indivíduo de escolher o seu caminho, não é? É um direito dele. Vai doer? Vai doer. Ficaremos tristes? Ficaremos tristes. Lembrem-se, os fatos são como eles são. As nossas emoções não alterarão os fatos. Então, olha a importância de encararmos a realidade, como dizem aqui os espíritos, e aprendemos a conviver com isso. O meu pai ainda é vivo, que bom, 73 anos, mas a minha mãe morreu quando ela tinha 46 anos. O meu sentimento de tristeza, tudo aquilo que eu senti, não alterou o que ocorreu, um fato, a desencarnação dela. Ah, você está sendo muito duro. Concordo, pode até ser que eu esteja sendo duro, mas é a realidade. E com a realidade é preciso conviver, porque senão nós trocamos os pés pelas mãos. Se entrarmos muito leves com a vida, ela nos atropela. Por isso que é importante o espírito desenvolver essa capacidade de estar num mundo de provas e de expiações, que ocorrerão situações que escapam ao nosso controle a todo momento. Nós não controlamos o comportamento, o pensamento, as escolhas dos outros, por mais que queiramos controlar. Isso não funciona. Não dá. Uma hora dá problema e dá problema sério. Então, vejam, meus amigos, é realmente respeitar o direito de cada um. Lembrando que a cereja do bolo está lá na frente. A cereja do bolo está lá. Me recordo de um amigo que estava muito próximo de se casar quando a noiva dele chegou e disse o seguinte, isso já há uns bons anos, há mais de 20 anos. A noiva dele disse para ele, descobri o que eu quero para a minha vida. E ele, o que, meu amor? E ela, me separar de você. E eles se separaram mesmo. Exatamente um ano depois, ele encontrou uma pessoa que tinha muitas afinidades com ele, casou, teve filhos e vive muito bem, tranquilamente. Teve 3 filhos, é um homem muito feliz. E ele, quando conversa comigo, me diz o seguinte, Wellington, a cereja do bolo ainda estava por vir. Ao respeitar o direito de escolha dela e não tomar nenhuma atitude drástica, eu fiz a melhor coisa que poderia fazer para a minha vida. E eu rezo por essa moça todos os dias, porque foi graças a ela ter terminado a nossa relação que eu pude conhecer uma outra pessoa e ter a família que eu tenho hoje. Por mim, eu não teria forças para terminar a relação com ela. Então, todos os dias eu oro e agradeço a Deus por ela ter tomado aquela decisão. Eu chorei no momento, mas o futuro trouxe para mim a cereja do bolo. Então vejam, meus amigos, respeitar o direito de cada um nada mais é do que fazer o que é o correto. Cada indivíduo tem o direito de escolher. Justiça. Ou seja, eu não preciso amar, eu só vou respeitar o direito de cada um. O amar vem depois. E Kardec, pessoal, só vou pedir uma gentileza para vocês. Quando nós estivermos próximos do fim, 5 minutos, me deem um alô, façam só um joinha para mim, tá bom? Por favor. Para eu poder me situar, que eu não estou vendo, eu estou sem relógio aqui. O que determina esses direitos? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: 2 coisas determinam: a lei humana e a lei natural. Todos os homens, tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos
conhecimentos. Ora, à medida que o homem avança, à medida que o homem progride, ele formula leis que se aproximam das leis naturais, que são imutáveis e eternas como o próprio Deus, segundo os espíritos dizem. Meus amigos, a escravidão já foi lei. Era uma lei, tinha força de lei, uma lei humana. O tempo passou e os homens começaram a compreender que isso não fazia nenhum sentido. Marcou um progresso. Vocês poderão dizer, estamos longe do ideal. Concordo, estamos longe do ideal, mas estamos avançando. Nós estamos avançando. Esse é um ponto interessante para a gente refletir. E os espíritos prosseguem aqui. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais àquela época. Ora, o homem avança, o homem avançando, ele modifica as instituições, e as instituições se modificando, elas refletem aí uma qualidade muito melhor para a sociedade. Essa é a ideia que Kardec sempre trouxe. As instituições, a sociedade, os países, as cidades serão melhorados por iniciativas individuais. A individualidade da alma é um dos princípios espíritas, por iniciativas individuais que, em conjunto, refletirão em âmbito coletivo. É assim que funciona o princípio espírita. E Kardec prossegue. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E os espíritos respondem, mas o Cristo já deu, eles dizem. Desejai para os outros o que você quer para você mesmo. A gente sabe disso. O problema não é o que fazer. O que fazer a gente sabe. Acredito que todos nós sabemos o que fazer. A grande questão, a grande pergunta a ser respondida para todos nós é: como fazer? Como, por exemplo, trabalhar uma emoção como a raiva? Se alguém vem e pisa no meu calo, como trabalhar isso? Como fazer? Como desejar ao outro aquilo que eu quero para mim? De que maneira? Como respeitar o direito de cada um? Uma coisa é a teoria, outra é a prática. Então, cada um vai encontrar uma ferramenta, uma fórmula para poder fazer isso da melhor maneira possível. Santo Agostinho, por exemplo, nos dá essa dica na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Eles faz como eu fazia. À noite faz uma reflexão. Não espera o final de semana, o final do ano. A gente tem esse hábito de fazer um balanço no fim do ano, um balanço no dia do aniversário, que fecha aquele ciclo de 360 dias. Não, faz no fim do dia. O que ele está querendo dizer? Pega o problema fresquinho. Se deixar para tratar depois, já foi. Puxa, eu acho que exagerei. Hoje eu exagerei com a minha esposa. Hoje eu peguei pesado com o meu marido. Só porque ele chegou 2 horas depois do combinado, peguei pesado, peguei muito pesado. Não, eu já penso, não deveria ter dito aquilo que eu disse. Eu tenho que me policiar aqui. Não é uma tarefa. Como que eu vou fazer? Santo Agostinho deu, olha, Santo Agostinho, e deu uma dica para ele, tá? Kardec pede um meio prático e eficaz, ele fala, olha, eu fazia isso, e me ajudou, e me ajudou. Pode ser que alguém pense numa outra coisa. Eu tenho um amigo, por exemplo, um amigo não, eu mesmo, pedia para os meus filhos anotarem o que eles acham que eu devo mudar no meu comportamento. O que vocês acham que eu devo mudar? Me deem 3 coisas que vocês acham que eu devo mudar no meu comportamento. O meu menino, certa vez, começou a escrever, eu falei, eu disse 3. Não é para você trazer um livro. 3 coisas só, meu filho. Calma, vai devagar. 3. Eu descobri, pessoal, descobri coisas horríveis a meu respeito. Descobri, por exemplo, que eu entrava no carro e, ao estar tocando uma música que eu não gostava, eu tirava, sem perguntar nada para eles.
Então, percebam, é uma ferramenta de você melhorar-se moralmente. Você está utilizando ou dói, eu sei que dói quando alguém aponta as nossas falhas, mas mas se eu tenho como foco o meu progresso moral, essa é uma boa ferramenta. Viver junto com os críticos. Ah, mas, puxa vida, o pensamento antagônico nos afasta realmente. Sim, mas nesse pensamento antagônico, nessas pessoas que não simpatizam muito conosco, eu posso encontrar preciosidades. Eu não quero melhorar? Ou eu quero que o meu ego seja só alimentado? Depende do que eu quero. Eu quero melhorar ou eu quero que o meu ego seja alimentado só? Não, eu quero melhorar. Opa, se eu quero melhorar, tá aí uma boa. Eu posso utilizar o outro, a crítica alheia, para colocar em meu benefício e me transformar numa pessoa melhor. Fantástico. Vocês querem fazer alguma indagação, pessoal? Vou perguntar isso para os meus filhos mais tarde. Vou até com medo. Os 3 filhos, vamos ver. Olha, gente, 3 vezes 3 são 9. Cuidado, hein? Pode vir muita coisa. Sofrida. Começar por Dorinha. Ah, não, aí não. Melhore com moderação. Dentro dos limites, das possibilidades. Então, a gente está aqui ainda, né, na justiça. Eu vou fechar com quando vocês me falarem que faltam 5 minutos, eu fecho com a questão do amor, que ela é muito simples. Simples de falar, não é simples de praticar, não. Simples de falar. E olha que interessante. Então, percebe, Kardec, ele vai costurando, parece que a lei de justiça, amor e caridade, ela fecha as leis morais. Mas muitas das questões que tem aqui, Kardec já tratou lá na lei de liberdade. E parece que ele fica insistindo com os espíritos para ver se os espíritos não caem em contradição. Ele vai testando ali o tempo todo. Olha o que ele pergunta aqui, ó. Na 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade. Ele está dizendo, ó, viver em sociedade é uma necessidade para o homem. Não dá para viver isolado. O homem busca a sociedade. Não tem jeito. É igual o bater do coração. A gente não controla isso. O homem busca viver em sociedade. Ocasiona-lhe obrigações particulares? Rapaz, Kardec fez essa pergunta lá atrás na lei de igualdade. Se existia liberdade absoluta, se responde, enquanto tiverem 2 homens juntos, não vai ter liberdade absoluta, porque um tem que respeitar o espaço do outro. A liberdade, ela tem um limite. E qual que é? O limite é o outro. Eu não posso iniciar uma agressão contra o outro. Posso iniciar essa agressão. Esse é o limite. E então, a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim, dizem os espíritos. E a primeira de todas, olha só, eles batem nessa tecla. Eles estão sempre reforçando essa ideia. E a primeira de todas é de respeitar o direito dos seus semelhantes. Sabe quando os espíritos ficam repetindo, olha, vocês têm que frisar isso. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Ou seja, qual que é o segredo de justiça? Respeitar o direito de cada um. Aí o indivíduo vai ser justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. Meus amigos, quem está no mercado de trabalho convive com isso o tempo todo. Faça valer um ponto do contrato, é só um exemplo que eu estou dando, e prepare-se para sofrer represálias. É assim que funciona. O indivíduo não para e olha, não, realmente nós erramos aqui, vamos corrigir e vamos melhorar. Não. Ele até diz isso. Mas na primeira oportunidade, ele desconta em você. E é assim que funciona. Então, os espíritos estão dizendo aqui, seja justo. E ser justo também, por outro lado, admitir quando houve um erro, quando houve um equívoco, sem usar de represálias, sem
descontar no outro. Ora, se você errou, tome aquilo e melhore. E é o que os espíritos estão dizendo. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Olha que colocação fabulosa dos espíritos. Ela te dá direito, porém ela te confere dever. E qual é o dever? O dever é respeitar o direito do outro. Então, está falando da vida de relação, está falando da vida no mundo mesmo, do dia a dia, da vida nas empresas, no centro espírita, da vida conjugal, da relação com os filhos. Eu me recordo um determinado dia, minha filha foi muito, eu era o professor deles, dos 2 meninos que eu tenho de matemática, e a minha filha foi muito mal numa matéria, e porque queria sair de todo jeito, sair no sábado com as amiguinhas e tal. Falei, mas minha filha, o combinado não foi esse. O combinado foi a nota X para você poder ter o seu sábado tranquilo e tal. Quem está ruim de nota vai e estuda. Aí aquelas amiguinhas, como vocês conhecem, não, tio, deixa. Eu falei, olha, farei uma concessão para vocês não saírem por aí falando que eu sou cruel, farei uma concessão. Entretanto, tem a contrapartida. Ela sai hoje, só que na próxima prova dessa matéria, ela tem que tirar 8,5 ou 9, eu já não me lembro. Na hora, todo mundo concorda com isso. Bate palma, porque recebeu o sim é muito bom de receber. Ah, que bom, tio, vamos sair e tal. Eu falei, mas calma, vamos fazer um contratinho aqui no papel. Eu, fulana de tal, me comprometo na primeira prova a tirar X nessa matéria, a me recuperar, a me reabilitar. Caso contrário, não sairei na próxima vez, mesmo que as minhas amigas venham fazer chantagem emocional com o tio para deixar sair. Fiz. Ela assinou e coloquei 2 testemunhas. Beleza. Passou-se o tempo, não tem problema nenhum. Eu com o contrato guardado, ela não tirou a nota. Aconteceu um outro sábado, ela queria sair e vieram fazer todo aquele movimento. Eu não disse nada, eu apenas mostrei o papel, o que nós havíamos combinado. E não me chamem de ruim, não usem de represália. Deu vontade de ler a questão 877 para elas. Não usem de represálias, porque nós estamos aqui fazendo apenas o que foi combinado. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. E eu ainda fui condescendente, porque abri mão. Não foi, não? Fizemos isso. Fizemos isso. Agora, a pessoa não respeitou aquilo que foi acordado e ainda quer me chamar de ruim porque eu fiz valer um acordo nosso. Vocês podem falar, mas é um exemplo familiar. Transporte isso para a vida. Se você errou, assuma a responsabilidade. Pronto. E não use de represália para com ninguém. Então, é dessa vida cotidiana, do dia a dia, dessas questões que os espíritos estão falando para a gente se aproximar cada vez mais da justiça. Só que muitas vezes a gente quer colocar as coisas na frente. Ah, eu vou amar primeiro. A justiça precede o amor. Eu vou conseguir amar depois que eu for justo. Eu preciso ser justo. E como eu sou justo? É que eles estão dando, se fosse uma receitinha de bolo. Uma receitinha de bolo. O que vai no bolo da justiça? Respeito aos direitos de cada um. É o básico, é o fermento, é o que dá vida, sabor, gosto ao bolo. Respeito aos direitos de cada um. Lei de justiça. Não tem para onde correr, meus amigos. Avançando aqui um pouco mais. Na 879, olha o que Kardec pergunta. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O caráter do homem que pratica a justiça. E eles respondem: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque também praticaria o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então perceberam que o caminho para o amor passa necessariamente pela justiça. Diz o jovem: meus pais, vocês são tiranos e eu vou amar o mundo. Pronto, meu filho. Então, primeiro arrume a sua cama.
seja justo, arrume a sua cama, faça primeiro a sua obrigação aqui dentro de casa, depois você vai conseguir amar o mundo. Seja justo com o seu próximo mais próximo, depois o mundo vai estar aí para você amar. Então tá cheio de gente assim, que não ama o seu próximo mais próximo, entretanto, ama demais o mundo. Não, ama primeiro aquele que está aqui do teu lado, que você está vendo, que você conhece as dificuldades, os limites. Eu me lembro que faz já alguns anos, bastante tempo, eu percorri o interior do estado de São Paulo com um seminário. O seminário chamava Humanização e Espiritualização do Centro Espírita. E nesse dia eu morava em Bauru, a cidade do nosso querido Paulo Lodge também. Eu morava em Bauru e fui fazer essa apresentação lá na Zona Leste, em São Paulo. Estou lá na Zona Leste fazendo a apresentação, a palestra, e aí um indivíduo se aproximou de mim e me contou uma história muito interessante. Ele falou: Wellington, um dia, na nossa reunião mediúnica, apareceu um indivíduo, né, um espírito, e eu fui atendê-lo, falei: boa noite, meu irmão, boa noite. E aí o espírito disse assim para mim: ah, agora você fala boa noite para mim? Porque enquanto eu ficava lá na esquina, você nunca me cumprimentou. Eu precisei morrer, tá do outro lado para você me cumprimentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele rapaz pedinte que ficava na esquina todos os dias quando vocês chegavam para abrir o centro. E vocês nunca olharam para mim. E aí ele me contou a história. Ele falou: realmente, tinha um indivíduo que ficava na esquina do centro, ninguém o cumprimentava, ele não cumprimentava ninguém, era como se fosse uma planta, uma samambaia. Nós estávamos ao lado deles, desse indivíduo, vivendo no mesmo plano, e não dizíamos nada a ele. Ele desencarnou, foi para o outro lado, e nós o cumprimentamos. Boa noite. E aí ele falou: ah, eu precisei morrer para vocês falarem boa noite para mim. O que ele está querendo dizer com isso? Cuide, seja justo, ame o seu próximo mais próximo. A gente está vendo as coisas com o nosso próximo mais próximo acontecer e deixa de lado. E aí vem os espíritos nos dar esse toque. Olha, quem praticar essa lei de justiça vai também praticar a lei de amor e de caridade. Então, antes de amar, procure ser justo. Faça esse crescimento em etapas. Sendo justo, naturalmente eu vou amar. E, naturalmente, quem ama faz a caridade, porque a caridade é um processo desinteressado. Na caridade, para o Espiritismo, não tem um interesse pessoal. A verdadeira caridade é aquela que não tem nenhum interesse. O interesse é apenas na felicidade do outro. Por isso que é diferente a caridade de fazer o bem. Eu posso até fazer o bem, mas será que eu fiz a caridade? Um político que distribui cesta básica em tempos de eleição, ele fez o bem? Fez o bem. Não é mal distribuir cesta básica, não é o mal, é o bem. Está lá matando a fome das pessoas, mas ele fez a caridade? Não. Por quê? Porque ali havia um interesse. Por trás havia um interesse de beneficiar-se, havia um interesse pessoal. É um exemplo, a caridade não, a caridade é diferente. Tem indivíduos que praticam essa lei de amor, que praticam a caridade de modo tão espontâneo, tão natural, que quando nós agradecemos, ele diz assim: mas você está me agradecendo por quê? E a gente fala: aquele dia, assim, assim, você me ajudou, eu te ajudei. Ele nem lembra. Por quê? Porque é espontâneo. É espontâneo. E isso não é um bem para os outros, não. Faz um bem para nós. Praticar essa lei de amor e de caridade, sabe por que faz um bem para nós? Porque nos livra de uma chaga terrível que se chama ingratidão. Quantas vezes a gente já se sentiu vítima da ingratidão? Puxa vida, eu fiz tanto para ele, fiz tanto para ela, ajudei tanto, e nem me agradeceu, não reconheceu nada. Isso dói, isso machuca. Ao passo que quando isso se torna espontâneo, eu já não sofro mais. Se é espontâneo, eu não faço força, eu não espero nada em troca, eu não sofro. É um estágio além? É um estágio além, mas é um estágio que nos poupa. E qual é o primeiro degrau? O primeiro degrau é o degrau da justiça, subir no degrau da justiça. Oh, peraí, será que, né? Não estou para
praticando essa lei de justiça, estou respeitando o direito de cada um, respeitar o direito das pessoas. Que beleza estudar esse capítulo, meus amigos. E aí, Kardec segue. Qual? Não, esse aqui a gente já foi. Na questão 88, deu 5 minutos? 5 minutos. A gente está nos 5 minutos? Sim. Pronto, então eu já vou pular para a gente encerrar nisso aqui, que essa aqui, para mim, é a grande questão de O Livro dos Espíritos. É a 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Olha como Kardec coloca a pergunta. Ele não pergunta o sentido da caridade como entendia Sócrates, como entendia Platão, como entendia São Paulo, não. Como entendia Jesus. Por quê? Porque o nível moral de Kardec é alto. Ele quer saber quem é o maior, quem é a excelência. É esse? É Jesus a excelência? Pronto. Se é esse a excelência, aí eu vou para ele. Então ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Vamos colocar o nível lá em cima. E os espíritos respondem numa sigla que vocês não vão mais esquecer. BIP, 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 benevolência para com todos. Poderia parar aí. Só o B já, ó, benevolência para com todos. Não é benevolência para quem torce só para o Palmeiras ou para o Corinthians, ou para quem vota no candidato A ou no B, não. Benevolência para com todos. E indulgência para com as imperfeições alheias. Ora, se nós também precisamos de indulgência para com as nossas imperfeições, por justiça, nós temos que ser indulgentes para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, essa questão 886, ela é de uma profundidade absurda. O sentido da caridade conforme entendia Jesus. Os espíritos poderiam parar aí. Benevolência para com todos. E como é? Eu só vou conseguir ser benevolente para com todos se eu for justo. Se eu for justo. Se eu respeitar o direito de cada um. E como é difícil. E eu só vou conseguir. Olha como as coisas vão se encadeando numa sequência lógica. E eu só vou conseguir respeitar os direitos de cada um se eu constantemente me estudar para isso. E tentar entender em que nível eu estou. Que nível de maturidade espiritual eu estou. Aí eu vou conseguir respeitar, de fato, os direitos de cada indivíduo. Então, olha que colocação bonita que nos trazem os espíritos. Meus amigos, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, uma alegria imensa estar junto aos amigos do Allan Kardec de San Diego, está falando aí para vocês que bom a tecnologia nos proporcionando esse encontro, essa reflexão, essa possibilidade de juntos estudarmos a doutrina espírita. Que Deus abençoe todos vocês, os propósitos, abençoe essa casa, os dirigentes, e sigam firmes aí, falando de espiritismo do outro lado, não do outro lado do mundo, que a gente não está tão longe assim, mas ao norte do nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigada a você, Wellington, por ter trazido para a gente, mais uma vez estar aqui. E numa outra oportunidade em breve, a gente se encontra de novo. Quem sabe pessoalmente, quando você vier para esses lados de cá. Com certeza, com certeza. Avisarei. Então, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta antes da gente encerrar com ela?
Alguém já pensou para quem vai pedir para fazer a lista do compartilhamento? Pediu, né? Haja caderno. Então, tá bom, querido Wellington. Obrigado mais uma vez. Se você puder, por favor, encerrar com a prece final da nossa e a gente passa para o nosso trabalho do Padre. Sem dúvida. Hoje é da Irmã Dulce, 13 de agosto. Oi? Hoje é dia da Irmã Dulce. Irmã Dulce, grande Irmã Dulce. Irmã Dulce tem uma obra aqui na Bahia imensa. As obras Irmã Dulce. Irmã Dulce aqui é... Aliás, depois, já que a senhora falou de Irmã Dulce, depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem o segundo milagre, que eu acho que... Milagre entre aspas, né? Nós somos espíritos, mas que acabou canonizando a Irmã Dulce. Acho que a Igreja Católica pede 2 milagres, né, para canonizar. Um eu acho que beatifica, o segundo canoniza, vira santo e tal. Depois procurem a história do rapaz que transformou a Irmã Dulce em santa. É muito bonito. A gente vê todos os princípios espíritas ali no processo de cura explicados. Mas é uma história muito legal. Não vou dar spoiler. Procurem, é fácil de achar. Que bom. Que o espírito de Irmã Dulce seja abençoado por onde ele estiver. Bom, meus amigos, que bela oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando a doutrina espírita, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons espíritos por estarem conosco, por estarem nos intuindo, que a serenidade esteja junto a esse grupo em San Diego, que está falando de espiritismo fora do Brasil, que está levando a nossa querida e consoladora doutrina espírita para outros horizontes que não os brasileiros, que todos possam permanecer firmes no trabalho, sendo inspirados, intuídos pelos bons espíritos. Novamente, Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Obrigado e até uma próxima oportunidade, se nos for permitido.